aprendendo a omitir com Deus, para que você não precise mentir e nem ter que falar a verdade. Por que isso? Eu lembro que há uns anos atrás eu não era nem cristão. E aí tinha um cara lá, um cristão bem fervoroso na escola. E a professora, num momento de prova, teve que sair rápido para resolver algo. E muitos jovens lá pescaram, passaram prova, fizeram aquela coisa toda. E quando a professora voltou, quando eles foram embora, a professora perguntou ao pessoal: eles pescaram, aqueles jovens bagunceiros e tal? E todo mundo dizia: não, não pescou não. E aí a professora chegou pro cristão e falou: você não pode mentir. Diga, eles pescaram? E o cara disse: eu não posso mentir, gente. Pescaram sim. Fulano de tal pescou. Quem foi? Fulano entregou todo mundo. E eu não era cristão, mas eu pensei: o cristão não pode mentir. Mas pode ser caguete? Pode ser X9? E eu fiquei zangado. Eu disse: que cristão descarado, viu? Entregou todo mundo. Você não precisa nem de um inimigo. Só precisa um cristão daquele ali, você está ferrado. E eu vou falar sobre isso. Gênesis capítulo 12, versículo de número 13, versículo do 12 e 13. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Versículo 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti e por tua causa me considerem a vida. Abraão mandou a sua mulher falar isso, porque a mulher era muito bonita, para que os egípcios não matassem ele. Se dissesse: eu sou mulher de Abraão, iam matar Abraão. Então ele disse: diga que é minha irmã. Muita gente prega isso aqui para dizer: tá vendo, Abraão mentiu, mas só que ele não mentiu. Veja no capítulo, deixa eu ver, de número 20, a partir do versículo 9, você vai entender que realmente a mulher de Abraão era também irmã de Abraão. Só que Abraão falou a verdade, que era irmã, e omitiu. Omitir significa ocultar a verdade. E isso você pode. Versículo 9 de Gênesis, no capítulo 20. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Em que pequei contra ti, para fazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Versículo 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã e filha de meu pai e não da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Então Abraão, ele falou a verdade, que era irmã, e omitiu, não quis dizer, ocultou a verdade dizendo que era esposa. Nem sempre você precisa falar a verdade. Só porque você não pode mentir não quer dizer que você tem que ficar falando e contando as coisas. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé e o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Versículo 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé, tal, versículo 3. Ó, que coisa interessante. Deus disse: Samuel, vá lá ungir Davi a rei. E Samuel disse: Deus, mas o rei Saul vai saber disso. Se eu passar, ele vai perguntar: você vai fazer o que aqui? Eu vou dizer: não vou ungir Davi a rei, ele vai me matar. Deus disse: toma um cordeiro, toma um novilho. Quando ele te ver indo com um cordeiro, com um novilho, e perguntar: você vai fazer o quê? Você fala: não, eu vou sacrificar. Que realmente você vai sacrificar. Chega lá, você sacrifica. Você diz que vai sacrificar. Agora, não precisa dizer que vai ungir a Davi rei. Você omite, você oculta a verdade. Olha como Deus é inteligente, que estratégia, entendeu? Então, essa sabedoria que nós temos que ter.
Às vezes acontecem coisas que você fala, poxa, eu não posso mentir, eu não quero mentir. E aí o que é que eu faço? Você precisa aprender, a gente precisa aprender com Deus, a pegar uma estratégia, até algo que você não vai fazer, mas você resolve fazer aquilo para que você tenha alguma coisa para contar. Não, eu estou aqui porque eu vou fazer isso, realmente você vai fazer isso. Mas a outra coisa que você não queria contar, você omite, você oculta, entendeu? O Samuel não ia sacrificar, mas Deus ensinou a ele, não, você procura um motivo, pega o novilho, chega lá, você diz que vai sacrificar. Quando chega lá, você realmente sacrifica, você cumpre a palavra que você falou para que seja verdade, mas você unge Davi a rei. Isso é interessante, como Deus é inteligente. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para a gente não mentir ou não ter que falar a verdade, magoar alguém ou entregar alguém ou ser caguete cometendo outro tipo de pecado. Porque a questão de a gente não ter que mentir, isso também não nos dá o direito de ser cagueteiro, de ser X9, entendeu? E eu creio que é melhor você pecar por mentir para ajudar uma pessoa, para praticar a bondade, o amor, entre aspas, do que você pecar contra ela fazendo mal, a entregando, entendeu? Como, por exemplo, se um cara se esconde porque vem outro para matar ele, o outro chega perto de você e pergunta, alguém entrou aqui, se escondeu aqui, o cara tá com a arma na mão. Se você falar a verdade, o cara vai chegar e vai matar o outro na sua frente. E se você mentir, você salva a vida daquele cara. Então eu mentiria. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de pecado. Entendeu? O amor cobre multidão de pecado. A lei do amor está acima de qualquer lei. Então eu falaria, não entrou aqui não, o cara desceu aí correndo. E o assassino passa direto. E eu menti, cometi um delito, mas eu fiz isso por amor. Então o amor vai estar cobrindo esse pecado. Não que seja pecadinho, pecadão. Mas existe pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. O único mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Disto depende a lei e os profetas, entendeu? E Paulo fala em Coríntios capítulo 13, que ainda que você faça toda a bondade, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não for por amor, nada serve. Seria como um bronze que soa, como um metal, um sino que tine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar os montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, o amor é bom, o amor não faz o mal. Então, se for para mentir, salvar uma vida, praticar o amor, ou falar a verdade sabendo que o cara será morto, eu prefiro mentir, cometer esse pecado, mas praticar o amor, salvar vidas, entendeu? É por isso que você vê Jesus mandando em Mateus capítulo 12, o pessoal colher espigas no dia de sábado, que segundo a lei de Moisés realmente não era lícito comer, mas a vida, se alimentar, a vida está acima dessa lei do sábado, entendeu? E Jesus ensinou isso ali em Mateus capítulo 12, versículo do 1 ao 6. E Jesus ainda citou Davi, dizendo, lembra que Davi, quando estava com fome, os seus, comeu o pão da proposição, o qual não era lícito comer, só os sacerdotes, e ficou sem culpa, porque Davi estava quase que morrendo de fome, foi algo específico. Então Deus não ia querer que ele praticasse assim, não come que eu sou sacerdote, porque foi algo extremo ali. Ele não comeu por descaração, é porque ele estava com problemas, com muita fome, então para não morrer. E Deus sabe que a vida está além do que qualquer outro mandamento, entendeu? Quem cumpre o amor cobre multidão de pecado. E a gente não precisa mentir, mas nem sempre a gente precisa falar a verdade, entendeu? Que a gente vai machucar alguém. Então temos que aprender como Deus a criar, a pegar alguns tipos de novilhos para em cada situação dizer, você vai fazer isso, você vai para lá fazer o quê? Você ter argumento de dizer, eu vou para lá sacrificar.